E aí, bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça. Temos mais um vídeo para você na série Assim na Terra como no Céu. Hoje é 13 de dezembro, como eu disse no Devocional passado, anunciei no Devocional passado. O nosso tema hoje é o que é o Reino de Deus. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever, compartilhar, fazer chegar a outras pessoas, fazer comentários, interagir, sobretudo praticar. O texto que nós vamos ler é Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nosso tema é uma pergunta: o que é o reino de Deus? E aqui o profeta messiânico Isaías anuncia o nascimento de Jesus e diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quero chamar a sua atenção que o texto não continua dizendo e uma igreja está sobre os seus ombros e uma religião está sobre os seus ombros. Não, porque essa é a ideia humana, essa é a ideia natural. A ideia de Deus é que Jesus foi enviado para ser um governante, ele foi enviado para ser um rei. De fato que a palavra Cristo quer dizer o rei ungido. Então o texto vai dizer: um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. O que é o reino de Deus é o nosso tema. Então eu quero ler aqui algumas definições rápidas para lhe fornecer com mais exatidão a definição disso. Veja, conceito de reino, tem um vocábulo aqui hebraico que é manlaká, que significa reino, domínio, governo soberano, poder real. E isso expressa com exatidão o propósito de Deus para a humanidade. Este termo, Malaká, foi usado por Deus na mais importante, preste atenção, na mais importante declaração já feita em relação à raça humana. Você sabe que esse termo foi usado nessa declaração tão importante, mas você sabe que declaração é essa? É o que está escrito em Gênesis capítulo 1, 26, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui entra manlaká, que é domine e domine. Preste atenção, Deus não fez o homem para ser dominado, Deus não fez o homem para estar sofrendo, Deus não fez o homem para viver debaixo de apertos, de dificuldades. Isso são coisas comuns a esse mundo, já em consequência da morte que entrou no mundo por causa do pecado. Mas quando ele diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, a expressão é manlaká, que é domine, governe soberanamente e tenha poder real. Poder real aqui não é real de realidade, é real de realeza, de monarca, como um rei. Então, em essência, o ser humano foi feito para dominar. A primeira coisa que o homem recebeu de Deus foi um reino, e recebeu a tarefa e o mandamento especial de Deus. Esse mandamento foi domine, e isso evidencia o propósito inicial, a motivação inicial de Deus criar o homem. Ele queria governar a terra através do homem, por isso que ele colocou o homem como rei das coisas criadas. Aí nós vimos que o homem comprometeu isso se separando de Deus. E uma vez deixando de estar ligado à fonte, ele não podia também estabelecer o reino. Em quebra, em consequência, ele transferiu essa autoridade para Satanás. E nós vimos também no devocional passado que Deus enviou Jesus para restaurar. E eu queria que você prestasse atenção, porque a graça, que é o favor imerecido de Deus, e a justiça, que a humanidade recebeu como um dom, como um presente, devolve a ele a capacidade de reinar novamente. Deixa eu ler com você Romanos capítulo 5, 17, que é o texto que vai falar sobre isso. Diz: se pela transgressão de um só homem a morte reinou, perceba que fala sobre reino, e em consequência do pecado, agora não é mais o rei de Deus, é o reino do pecado pela morte. Ele diz: por meio dele, muito mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça, o que é a graça, o favor imerecido, e também recebem o presente, a dádiva da justiça. Esses reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. O que é o reino de Deus? O reino é o governo, o reino é o domínio. Então o reino de Deus nada mais é do que o governo, o domínio de Deus sobre a terra. Você está entendendo a cada devocional que Deus planejou isso, e ele decidiu fazer isso pelo princípio da colonização, que é trazer a cultura do céu para a terra e fazer com uma autoridade representativa, que seria o homem ligado a ele governaria aqui na terra. Reino é governo, reino é soberania, é autoridade. É por isso que quando Jesus disse ore para que venha o reino, a próxima coisa que ele fala tem a ver com a vontade de Deus se cumprir. O que é a vontade de Deus se cumprir? É a vontade do rei, é o governo do rei. Ele diz ore para que venha um reino, e que assim como a vontade de Deus se cumpre no céu, ela se cumpra aqui também na terra. Você está entendendo? Então, respondendo à pergunta que é o tema de hoje, o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre a terra. Vamos confessar a palavra? Repita comigo assim: o reino de Deus é o seu governo sobre a terra, a imensa provisão da graça e o presente da justiça me habilitou
a reinar em vida, a dominar, governar sobrenaturalmente e a exercer sobre a terra poder de realeza. Amém? Eu e você podemos, por meio de Cristo, reinar em vida. Então, quero que você pratique essas verdades, sobretudo, né? Que você compartilhe, que você faça comentários, vamos interagir, continue comigo. Amanhã a gente vai continuar falando sobre reino. O tema de amanhã, para você ficar ligado, é o anseio pelo reino. Então, pratique essas verdades aí, faça comentários, eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.